Só, se você tiver a oportunidade de evangelizar uma testemunha de Jeová, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que elas são almas que precisam de salvação. Elas são pessoas que, na sua maioria, têm uma grande sinceridade e pensam que estão fazendo a coisa certa. Elas pensam que os ensinamentos que passaram para elas são ensinamentos corretos e elas estão tentando salvar as pessoas. Elas estão fazendo a coisa certa do lado errado. Existem trechos da Bíblia que nós podemos usar para abrir os olhos das testemunhas de Jeová, para mostrar para elas que elas estão erradas mesmo dentro da Bíblia delas, essa Bíblia que foi modificada. Mas aqueles que modificaram essa Bíblia esqueceram alguns trechos importantes que contradizem o que eles ensinam, e eu vou mostrar isso nesse vídeo para você. Um dos textos que eles mais usam, tá, para evangelizar, é como se fosse um texto áureo deles, é João 17,3, que fala o seguinte, ó, João 17,3. Isto significa vida eterna, que absorva o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Então esse é um texto que eles usam muito para dizer que a vida eterna é absorver o conhecimento do único Deus verdadeiro, que é Jeová, e de Jesus Cristo, o seu Filho que foi enviado. Então, as testemunhas de Jeová, elas não aceitam que Jesus é Deus. Elas não aceitam que ele e o Pai são um. Então, quando eles usam esse texto, eles dizem aqui, tá vendo? O único Deus verdadeiro é Jeová. É o único Deus verdadeiro. Aí você pode simplesmente mostrar para ela, pedir para que ela abra na Bíblia dela, João 1:1, que diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Eles acrescentaram aqui o artigo indefinido um, para dizer que Jesus era um Deus e não o próprio Deus. E aí você vai dizer o seguinte, bom, mas aqui diz que Jesus era um Deus, e ela vai dizer sim, Jesus é um Deus, mas ele é um Deus menor. Deus Jeová, segundo eles, né, eles vão dizer isso para você, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é um Deus poderoso. Jesus foi criado por Jeová. E aí você vai dizer o seguinte, preste bem atenção, você vai dizer o seguinte, se lá em João 17,3 diz que o único Deus verdadeiro é Jeová, ou o único Deus verdadeiro é Jeová, e se Jesus é um Deus, eu pergunto para você, Jesus é um Deus verdadeiro ou falso? Porque não existe meio verdadeiro e meio falso. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Se você está dizendo que Jeová é o único Deus verdadeiro e Jesus é um Deus, então Jesus é um Deus verdadeiro ou falso? Uma vez eu perguntei isso para uma dupla de testemunhas de Jeová, que estava debatendo comigo, e quando eu perguntei, Jesus é um Deus verdadeiro ou Deus falso? Um falou verdadeiro, o outro falou falso. E aí um olhou para o outro e falou, não, mas é verdadeiro, ele não pode ser falso, porque é Jesus. O outro falou, não, mas não pode ser verdadeiro, porque o único Deus verdadeiro é Jeová. O outro falou, mas não pode ser falso. E eles ficaram discutindo, eu falei, calma. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. E se eu disser para vocês que Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Eles ficaram, não pode. E aí eu falei assim, então lê para mim Isaías 9,6. E eles abriram na Bíblia deles, que diz o seguinte, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre o seu ombro. Aí eu falei, pera um pouquinho, de quem está falando essa profecia? Eles falaram de Jesus. Eu falei, então essa profecia, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, é sobre Jesus? Sim, eles confirmaram, é sobre Jesus. Eu falei, então continua então a leitura. E eles disseram, e será chamado pelo nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno. Ou seja, aqueles que modificaram a Bíblia esqueceram de dizer que Jesus não era o Pai Eterno. Ou seja, eles não modificaram esse texto. Jesus é o Pai Eterno, ou Deus da eternidade.
e o príncipe da paz. Isso aqui é só uma forma de você abrir os olhos das testemunhas de Jeová para mostrar que eles estão equivocados quando dizem que Jesus e o Pai não são a mesma pessoa. Bom, esse vídeo ficou muito extenso, espero que você tenha gostado. Amanhã, quarta-feira, é dia de e-book aqui na nossa lista de transmissão. Então, espero você aqui amanhã. Um forte abraço, graça e paz.